Olá, eu sou Érica Caldas, professora e supervisora aqui da Faculdade de Medicina Arnes de Itumbiara, e é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast Ausculta. Daremos continuidade à nossa série que trata-se sobre o sistema de saúde pelo mundo, e hoje é o quarto tema e a gente vai falar sobre o Canadá. Trago comigo aqui o Luiz Cláudio Guimarães, que é aluno do 5º período de Medicina, que na nossa disciplina que estamos seguindo com Economia e Gestão em Saúde. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o meu grupo, que vai tratar a respeito de algumas curiosidades, novidades e funcionamento do sistema de saúde canadense. Igual ela comentou, meu nome é Luiz Cláudio Guimarães, sou do 5º período da Faculdade Arnes. Bom, o sistema público do Canadá, ele oferece uma cobertura universal para serviços de assistências médicas necessários aí à base da necessidade do usuário, assegurando esse acesso universal aos serviços médicos de serviço público. E aí, eu queria saber, Luiz, qual é o papel do governo no sistema de saúde do Canadá e como ele difere dos outros sistemas ao redor do mundo? Certo. É interessante essa pergunta que você traz, a temática, porque o governo canadense ele desempenha um papel fundamental no sistema de saúde. Então, você tem essa atuação governamental que anda junto, alinhada a nível estadual, municipal. Lá a gente fala que são províncias. É um país continental, com uma população que tem como língua nativa o francês e o inglês. Então, eles são responsáveis pela regulação, pelo financiamento, pela prestação de serviços de saúde. Que isso vai ter uma diferença muito grande ao redor do mundo. Por exemplo, o irmão ali de fronteira, os Estados Unidos, é um sistema de saúde que a gente fala que é predominantemente baseado em seguros privados. Então, é uma coisa que traz uma discussão um pouquinho mais delicada, mas que é importante ver que o Canadá tem essa abordagem parecida até com a brasileira, assim, de acesso com uma equidade, com uma universalidade, sem muito distinção de quem tem poder aquisitivo ou não. Então, entrando nisso que você trouxe, que são os valores, que são os princípios do SUS que você trouxe, quais são esses valores que o canadense tem quando se baseia na saúde e dessa semelhança que tem no Brasil? É importante, acho que, salientar que ele aproxima muito desses valores que tratam a universalidade, então, acessibilidade. E isso não fica só na teoria, ele vai para a prática realmente. E eu acho que é importante delimitar isso, porque países de primeiro mundo, você tem uma questão meio social nessa discussão da imigração, do xenofobismo. Então, isso onera se a maioria dos países tem uma dificuldade de colocar um acesso de saúde de forma igualitária até para os nativos, para os moradores da região, quem dirá recebendo uma população que não está preparado, às vezes, nas políticas públicas. Então, isso é um desafio. Mas o Canadá ele aborda isso de uma forma que eu diria exemplar. Então, é um país que acho que diria que é modelo, tanto para o Brasil como para o mundo, em incluir esse princípio da solidariedade social. Você trouxe uma questão que eu acho que talvez seja importante para todos, que daí entra a questão da gestão mesmo, na saúde em si. Como que é feito esse financiamento no Canadá do investimento para a saúde, Importante trazer isso, porque trazer a discussão para o bolso é uma coisa que a gente vê aonde que dói, aonde que realmente faz sentido. Então, o Canadá, o acesso à saúde, ele é universal, independente da capacidade de pagamento. Então, quer dizer que, seja a pessoa a um nível social maior ou menor, ela vai ter a cobertura universal dos serviços médicos necessários, inerentes à condição. Então, o que o Canadá ele faz a respeito do financiamento para auxiliar e ter isso? O governo
igual eu comentei, que ele é compartilhado em níveis de províncias, que seriam basicamente os nossos estados, ele é compartilhado os custos. Então, os custos, eu diria que cada província tem uma maneira de repasse por meio de imposto público. Então, o Brasil não difere de outros países a respeito da questão de cobrar imposto. Acho que a grande diferença, realmente, é o que a matéria muito traz para a gente nessa discussão, que é fazer um manejo estratégico de uma forma que não onere nem o investimento privado e público, mas que também seja uma forma justa, que tenha acesso para todo mundo. Então, resumindo em poucas delongas aqui, as restrições orçamentárias, os procedimentos que podem ter numa análise, sejam eles de pequena, média e alta complexidade, são pensados dentro desse imposto geral que eles cobram lá para fazer esse custeio dos desafios financeiros na saúde. Você deixou muito bem explicado de onde vem cada parte desse investimento, né? E eu queria saber o seguinte: no Brasil, a população que utiliza o sistema de saúde, ela tem dificuldade de onde busca esse acesso, né? Talvez qual seria a primeira porta de entrada? A gente vê que o usuário do Sistema Único de Saúde, que a gente já falou aqui o quanto ele é maravilhoso, precisa talvez melhorar a questão de gestão, né? Que é o que a gente está tratando aqui mesmo. Então, eu acho que os próprios usuários eles têm dificuldade de saber qual que é o acesso, né? Por onde entra, qual que é a acessibilidade desse usuário no SUS. Como que funciona isso no Canadá? Perfeito, perfeita essa colocação. No Brasil, a gente tem já isso bem delimitado na atenção primária, que é uma referência, eu acho que essa síndrome que a gente tem, que só serve o que é de fora, no Brasil a gente é muito bem demilitado na questão de como que isso se divide. No Canadá, consultas médicas e internações hospitalares sem custo, a gente tem nos pontos de saúde. Eu diria assim, em resumo, certos procedimentos que são eletivos, não urgentes, como cirurgia, exames especializados, eles são delimitados dentro de uma estratégia como se fosse em alocar realmente no que deve ser feito. Então, em uma analogia, é muito parecido com o que a gente tem nessa atenção primária aqui, em saber dividir realmente a necessidade que a população vai ter dentro dos principais riscos, sejam de trabalho ou numa doença crônica, de alocar realmente para o local que deve ser alocado. Então, se é um infarto do miocárdio agudo, é interessante não mandar para uma unidade onde vai fazer uma triagem, onde vai ser um medicamento que vai ser utilizado ali sem muita complexidade. Então, tem essa divisão em pontos de acesso de saúde ao longo do Canadá, onde eles fazem esse gerenciamento de risco, gerenciamento de onde alocar dentro daquela quantidade de valor igualitária, sem distinção para o morador canadense ou residente de outra nacionalidade. E você consegue ver isso como um ponto forte deles. E aí você consegue mostrar para a gente o que eles mais têm também referente a esse sistema de saúde comparado com outros países, inclusive com o Brasil? Porque, apesar da semelhança, o que ele tem aí de benéfico, talvez? Eu acho interessante falar isso, porque traz também a discussão de que nem tudo são flores, né? Então, é benéfico esse acesso universal e gratuito, mas você tem também um desafio a respeito, principalmente a nível, diria, rural. Então, é uma discussão assim que ainda em principais pontos populosos, ali em Toronto, em Quebec, você tem um nível de concentração per capita ali muito alto. E isso reflete um pouco a característica de países continentais como o Brasil. Então, essa concentração na região sul, sudeste e precariedade nas regiões norte, nordeste, de acesso e de locomoção. Então, no Canadá, a gente tem também essa dificuldade de
da população deslocar a níveis rurais, mas que está sendo pensado para reduzir essa discrepância. E um outro fato interessante é a redução do tempo de espera. Então, é um desafio, já que alguns procedimentos não seriam eletivos, eles têm tentado abordar essa questão mais humana, de reduzir, dar qualidade cada vez mais no processo de gestão de saúde, que parece um pouco com o Brasil também. Assim, não vai fugir muito, penso eu, dentro dessas estratégias de saúde a nível de gestão pública e particular também. Você trouxe aí referente à acessibilidade dessas pessoas que moram na zona rural, na zona mais distantes. Como que funciona o processo? Porque a equidade também é um princípio deles, né? Sim. Assim como o nosso. Como que funciona a proposta nesse nível de gestão e pensando na equidade do serviço em saúde mesmo, do investimento em saúde, como que vai chegar nessas populações que precisam e talvez tenha a dificuldade da locomoção? Ou são populações marginalizadas? Como que é visto isso lá? Perfeito. Conforme eu já abordei aqui inicialmente, o Canadá ele é um país de dimensão grandiosa, que tem uma população que é vista de uma forma assim calorosa, igual o brasileiro, no sentido de receber bem o estrangeiro. Você não tem tanto casos de xenofobia igual em outros países, não querendo generalizar, mas ele leva tanto para a teoria quanto para a prática a questão da equidade. Então, isso é importante porque tratar, às vezes, o desigual como desigual, mas de uma maneira assim, para não deturpar e pegar um corte que seja tendencioso, é tratar o diferente como diferente na questão de que o acesso dele tem que ser pensado dentro das características dele. Então, se ele é um grupo que já é marginalizado, que é povos originários nativos ou pessoas com deficiência, ele já tem enfrentado condições que dificultam o acesso à saúde, seja desde mobilidade até realmente oportunidades. Então, isso ele traz de uma forma assim, ele aborda em projetos, em ações, aonde, independente se é canadense ou não, ele traz essa melhoria do acesso, principalmente cultural, que a gente é importante ressaltar isso, principalmente quando se trata de um país onde recebe muito imigrante. Claro, ficou muito bem explicado o tema abordado. E eu queria trazer em pauta uma questão que eu acho que não tem como falar de gestão se a gente não falar de gestão de novas tecnologias, né? E o mundo sofreu uma transformação aí pós-Covid-19, que o que eu acredito que iria demorar tempos para chegar, teve um empurrão aí, né? Que precisou-se Forçado, né? da gente se adaptar a essas novas tecnologias, a esse novo formato. Eu queria saber o que o Canadá trouxe e o que tem de novas tecnologias, e pegando já esse gancho, talvez que você possa falar, o que isso foi possível implementar nos níveis de atenção também, seja primária, secundária, terciária, e aí para a gente poder entrar nesse assunto que envolve mesmo gestão e gestão da tecnologia, que não tem como fugir disso. Perfeito. É importante trazer essa discussão a respeito da tecnologia e da saúde. Uma não anula a outra. Elas são complementos. Às vezes, o grande desafio é saber manejar de uma forma inteligente, sem ser uma medicina em que só medica e coloca, às vezes, como uma eficiência médica a quantidade de exames que são pedidos, sem necessidade. Então, aquela busca assim, por realmente achar que saúde é só ausência da doença, da patologia, e não olhar como um todo. Então, o Canadá ele trouxe como algumas novidades, não distante também do Brasil, então acho que é importante sempre colocar isso, porque fica parecendo que, às vezes, o nosso nível de saúde brasileira sempre está muito distante de outros países. E trouxe a telemedicina, então foi uma estratégia médica onde você consegue ter o acesso
de uma forma mais cômoda para aquele paciente que tem alguma queixa que pode ser resolvida, que pode ser orientado a nível da tecnologia. Então, isso foi importante num boom do Covid-19, que trouxe tanto desafio para a comunidade médica, já que não sabia muito como lidar. Então, esse monitoramento remoto foi utilizado de forma assim, positiva lá no Canadá. E um trecho aqui até interessante que eu coloquei também aqui, trouxe, eles fizeram uma unificação pensando na estratégia de um registro eletrônico de saúde. Então, isso foi uma implementação de inovação na gestão médica que permite que médicos dos pacientes tenham essa interação maior de forma eletrônica. Então, os profissionais de saúde que são autorizados, então é importante ressaltar isso, eles têm esse acesso ao paciente, ao que está acontecendo aqui, seja um atendimento que eu esteja fazendo com uma professora ou com outro paciente, de forma em tempo real. Isso aí foi uma inovação muito interessante. Isso que você trouxe é muito bom falar, porque na gestão a gente fala muito de análise de dados, né? E às vezes a gente tem um volume muito grande de dados, às vezes não sabe como relacioná-los, né? Ou não sabe como interpretá-los de fato, né? E trazendo esse sistema unificado para qualquer nível de atendimento que esse paciente vá ter, ele tem um prontuário unificado que acaba que facilita o seu tratamento, reduz custo. Óbvio que ele não vai precisar ficar repetindo exames, nem mais consultas para poder buscar aquilo que o sistema já oferece, né? Isso é muito bom. A gente tem dados, né? Cada vez mais a gente tem dados de informação, vários softwares aí que podem nos dar isso, mas a gente tem a dificuldade, de fato, de análise, né? De colocar e implementar isso na gestão. E eu acho que uma estratégia muito boa, pensando em resolutividade do atendimento e diminuição de custo, é realmente unificar o prontuário. Se a gente tivesse o mesmo prontuário nos 3 níveis de atenção, pensando só no SUS, por exemplo, que eu acho que é também um foco, mas ainda em processo, facilita muito, mas se trazer isso para o nível de atenção privada, nível privado também, isso facilita, tanto para o plano de saúde quanto para o particular. Porque o paciente, ele às vezes não segue o histórico com o mesmo médico, ele não segue o preventivo, que a atenção primária ela é o nosso forte, né, e também do Canadá. Então, isso realmente facilita para o processo de gestão e também de entrega para aquilo que o paciente está buscando. Perfeito. Eu estava conversando com o Luiz, né, fora das câmeras aqui, ele falou que tem um primo, né, que passou uma experiência lá no Canadá referente à saúde. Então, para a gente deixar isso mais leve aí, o conteúdo, conta para a gente, Luiz, como é que foi essa experiência lá? Sim, é igual eu comentei fora das câmeras. Ele usou o serviço ou entendeu de uma forma que acho que ninguém gostaria. Então, aos 18, 17 anos, ele fez um intercâmbio estudantil, onde ele foi para o Canadá aprender inglês e ele acabou se acidentando, que o Canadá ele é muito famoso pelos lagos, os grandes lagos, e ele acabou se acidentando eu diria como se fosse uma cachoeira nossa aqui, e que não tinha avisos de bancos de areia. Então ele foi fazer um mergulho e acabou chocando o pescoço, a cabeça nesse banco de areia, onde ele fraturou e quebrou o pescoço. E isso foi um grande desafio para a medicina, principalmente da época, 98. E estar no Canadá foi decisivo, de extrema resposta positiva para o tratamento dele, porque não se acreditava que ele teria chance de voltar a andar, já que ele apresentou todo o panorama de uma possível lesão que ficaria tetraplégico. Então, com a recuperação, com a força de vontade e junto com a expertise da saúde canadense, hoje ele tem algumas restrições realmente de movimentos finos, mas quem vê ele não nota, assim. Então, eu acredito que assim, foi uma vitória que
de se comemorar dos médicos que utilizam realmente isso como um ponto-chave. E você vê que ele era um brasileiro, num país de fora, que um tratamento que ele fala que foi de ponta, realmente preocupando com a qualidade de vida dele. Então, ele é um caso assim que a gente gostaria que fosse ampliado de uma forma onde o acesso fosse interessante. Mas eu acredito assim que o Canadá realmente, assim como o Brasil, outros países, o grande desafio realmente é saber aliar tanto a estratégia de saúde quanto também o bem-estar do paciente. Então, é possível ganhar dinheiro e bater as metas fazendo uma gestão inteligente e levando qualidade para o paciente. Isso aí é possível. Os grandes lobbies, eles se enxergar dentro dessa situação, o médico também gestor, a gente já vai caminhar de uma forma bem positiva. E para a gente concluir, Luiz, o que você acha que tem de ponto diferencial ou o que faz ser relevante de Canadá e Brasil? E qualquer consideração que você queira trazer para quem estiver nos ouvindo. Claro, eu acho que é importante assim, o Canadá ele não está distante de ter problemas também, então às vezes essa visão romântica que a gente traz não acontece em nenhum país. Então é importante salientar isso. A grande diferença é que a gente vê um espaçamento, sejam de escândalos ou de problemas negativos em alguma questão médica, num espaço temporal, na linha do tempo, distante do que a gente apresenta no Brasil. Então, isso é uma análise que tem que ser feita, tem que ser analisada aonde que está errando para tentar estancar essa sangria. Então, assim, o ponto que eu acho chave, principalmente, é realocação de recursos. Então, assim, eles têm impostos do mesmo jeito que a gente tem. É realmente saber fazer essa gestão de uma forma mais inteligente. E isso é importante porque eu trago aqui uma conversa informal que eu tive com esse amigo do meu primo que se acidentou lá, acabou virando amigo assim da família. E conversando ontem com ele é um canadense que não consegui trazer, infelizmente, para o bate-papo aqui, porque ele trabalha numa companhia aérea, mas eu perguntei para ele, na visão dele, o que ele achava a respeito do Brasil e essas questões que diferenciava do Canadá. E aí ele trouxe uma informação muito interessante, que ele falou com a seguinte palavra: como tudo é pago através de impostos, é bom que eu nunca precise me preocupar se eu tenho condição financeira ou não de ir para o hospital. Então, assim, independente se ele está indo num público, num privado ou num acesso, ele não preocupa muito, que é como se ele pagasse um imposto e já está embutido ali a questão da saúde. Não tem que ficar todo com aquela parte burocrática. E aí eu perguntei e falei assim, mas você tem essa percepção de que seu imposto ele tem um retorno visível? E aí ele comentou e falou assim, com certeza, eu não conheço nenhum canadense que faliu ou perdeu a casa por causa de alguma doença, diferentemente dos Estados Unidos. Então, assim, longe de querer mostrar os Estados Unidos como os maus da história e o Canadá o bonzinho, assim, o herói e tudo. Mas é uma percepção que a gente tem em vários países. Então, eu acho importante salientar que o Canadá não difere de alguns problemas igual a gente passa. Claro que tem questão de temperatura, a estratégia de se é uma população que tem um acesso maior per capita, ele tende a comer melhor, com uma qualidade e variedade de alimentos melhores. Mas é importante entender que as gestões ou esse manejo inteligente de medicamentos, de socorro médico, de logística, tudo isso vai impactar. Então, independente de Canadá, Brasil, Estados Unidos, é importante entender isso. E no final sempre vai retornar ao quão é importante saber realocar recursos, gestão, ser inteligente nessa questão para atingir o maior número de pacientes e dar qualidade de vida para eles.
Bom, fiquei muito feliz com a nossa troca hoje. Eu acredito que quem está aí ouvindo e vendo também tenha aprendido e gostado do que a gente trouxe. Fico feliz da entrega de vocês na área de gestão, que a gente sabe que o médico gosta de área assistencial em geral, né? E muito grata por compartilhar isso com vocês, você ter topado sentar na mesa aqui comigo e trazer um pouco do Canadá para todo mundo. E eu que Obrigada agradeço mesmo. a oportunidade da professora, da oportunidade de estar vivenciando isso junto com os amigos aqui da equipe técnica aqui do podcast, da faculdade. Agradecer pelos colegas do grupo que me colocaram aqui como um representante, mas me colocaram um alicerce bacana dentro das pesquisas. Infelizmente, todos não podem estar aqui. O Kibe, o famoso Kibe, o Thales, que iria estar aqui com a gente por problemas pessoais de saúde, não pôde estar. Eu mando um abraço para ele, melhoras. Agradecer a oportunidade e acho que esse espaço é importante para cada vez mais a gente tentar implementar uma medicina um pouco fora da romantização das séries da vida, porque entender a necessidade que o SUS tem, independente se a pessoa vai trabalhar ou não na área, e de saber que gestão é importante, por mais que você não seja um auditor, se você for um médico que vai trabalhar e tiver um exemplo, for um cirurgião que está gastando demais ou errando demais a nível de seringa ou agulha, com certeza o seu diretor vai te dar uma chamada ou, às vezes, o plano que você atende vai te dar uma puxada na rédea. Então, é importante essa noção básica assim, de vida e profissional também. É isso. É isso, gente. Obrigada por mais um episódio aí com vocês. Obrigado.